Bom dia, sétimo ano. Nossa aula hoje é a correção do caderno de atividades. Então, eu peço que vocês abram seu caderno de atividades, peguem seu lápis, sua borracha, abram seu livro na página 4 e vamos dar início à nossa correção. Então, nós vamos começar aí na questão número 1, tá? Conceito de força. Marque as alternativas abaixo com CO quando a palavra força for utilizada no cotidiano e com CI quando ela estiver no contexto científico, tá? CO, cotidiano, CI, científico. A união faz a força. A união faz a força vai ser utilizada no conceito do cotidiano, tá certo? Uma alavanca pode multiplicar a intensidade de uma força. Aí sim, é um contexto científico, tá? Fazer essa atividade requer muita força de vontade. Cotidiano, né? Não dá para medir uma força de vontade. A polícia usou uma força desproporcional para conter a rebelião. Aqui, força também está sendo utilizado no contexto do cotidiano, tá? A força resultante é igual à soma de todas as forças atuantes no objeto. Então, isso nós sabemos que já é um contexto científico, ok? O fisiculturista é uma pessoa que tem muita força, então é cotidiano. Para a gente saber separar se é uso de cotidiano ou se é no contexto científico, a gente vai levar em consideração que exatamente que o conceito de força é um resultado da atuação de dois corpos, né? Aqui, por exemplo, nós falamos soma de todas as forças que vão atuar no objeto. Força da gravidade, força de atrito, né? Força peso, todas as forças. Aqui, ó, a alavanca pode multiplicar a intensidade de uma força. Então, a alavanca é um objeto que a gente usa para aumentar a força, né? Uma alavanca pode levantar uma pessoa até as alturas, né? Pode levantar um carro, vão levantar vários objetos, porque ela tem a função de multiplicar essa intensidade da força que vai fazer entre um objeto e outro, ok? Então, vamos para frente. 2. Associa as situações representadas nas imagens e nas descrições ao tipo de força que atua em cada uma delas, explicando o motivo de essas forças ocorrerem. Força elástica, força de atrito, tá? A primeira imagem, uma pessoa caminhando, né? Caminhando em um piso áspero. A segunda imagem, um sistema de amortecimento, ó, molas de um veículo, tá? Então, a pessoa caminhando em um piso áspero, qual força que nós vamos, que vai estar sendo empregada? Elástica ou de atrito? Muito bem, quem falou força de atrito, tá? Força de atrito por quê? Porque vai existir uma força entre o solo e o chão. Tanto que a gente, quando usa muito tempo um tênis e caminha bastante com ele, o atrito do solo é grande que o solado desse tênis vai desgastar, tá? Alguns tênis têm algumas molas que diminuem o impacto da caminhada. Então, se alguém colocou força elástica, tem que especificar que seria a questão do amortecimento, a ação entre o tênis e o corpo do atleta. Força de atrito, você vai explicar que é entre o tênis, né, e o solo, tudo bem? E o sistema de amortecimento de veículos
esse também vai ser força elástica. E o que mais que deixa isso mais claro, a presença da mola, né? Então, quando passa num buraco, o carro abaixa e sobe e não sente muito aquele buraco. Exatamente por causa da força elástica da mola, tá? Que tem essa função de amortecer. Então, toda vez que a gente tiver uma mola, a gente vai pensar nessa força elástica, porque a mola pode ser esticada ou comprimida. E, no final, ela sempre vai voltar ao que ela era antes. Não é verdade? 3. Analise cada imagem e sua legenda. Em seguida, utilizando as palavras do quadro, escreva o principal efeito causado pela aplicação de forças e explique o porquê da sua escolha. Então, no quadro eu tenho as palavras aceleração, na verdade, alteração da velocidade, deformação e equilíbrio. Então, a primeira imagem, os carros bateram, ó, colisão entre dois carros. O que aconteceu com essa lataria? O que aconteceu com os carros? Eles amassaram. Se eles amassaram, teve uma deformação, tá? Uma deformação. Ah, professora, mas eu coloquei aceleração, porque um carro bater no outro, tem que ter essa aceleração, os carros têm que estar em movimento, e aí quando eles batem, eles param. Tem uma alteração na velocidade. Também está correto, tá certo? Então, nós podemos colocar as duas coisas. Então, a colisão entre dois carros vão deformar, né, amassa o carro e também muda a aceleração, porque para bater um tinha que estar parado e o outro andando, ou os dois andando com velocidades diferentes, tá? Mas também muda essa aceleração, ok? Próximo é um foguete, né, que foi lançado, ó. Tá mostrando aqui que ele já foi lançado, ó, já tá saindo da nossa atmosfera. Então, desculpa, essa imagem nos mostra o quê? A aceleração desse foguete. Estava ali parado, foi acionado e começou a mudar a sua aceleração. E esse foguete ganha grande velocidade até ele conseguir sair da Terra. Quando ele sai da Terra, quando ele passa todas as camadas atmosféricas, aí ele não precisa de tanta aceleração. Por quê? No espaço não tem gravidade. Um objeto que é lançado no espaço, ele vai viajar indeterminantemente. Não precisa de combustível, não precisa de nada. Só que você não vai conseguir retornar, né? Tá no espaço, vai, como se diz, para todo sempre, até encontrar alguma força que altere essa aceleração. Por exemplo, se esse foguete entrar na atmosfera de outro planeta, pode ser que esse planeta o atrai, vai ter a força de atração, e aí modifica essa velocidade, modifica sua direção, modifica tudo, ok? Sustentação das vigas de um prédio. Bom, essa sustentação aí, força de equilíbrio, né? A finalidade é manter tudo no lugar, manter tudo parado, não sem movimentação. Então, essas vigas, elas precisam sustentar tudo que vai estar no prédio, mantendo o equilíbrio, ok? 4. Considere que você está no alto de um prédio e vê 4 pessoas empurrando ou puxando uma caixa. De acordo com as representações a seguir, cada uma dessas pessoas realiza uma força de intensidade igual a 10N na direção indicada pelas flechas vermelhas, ou seja, pelos vetores, né? Assinale a alternativa em que a caixa certamente está em movimento. Descreva qual é a direção e o sentido desse movimento e desenhe o vetor força resultante ao lado da opção correta. Então, para você ver, cada um desses está fazendo a mesma força, tudo para dentro. A caixa vai se movimentar? Não,
porque a força desse anula a desse e a desse acaba anulando a desse. E aqui é a mesma coisa, enquanto um puxa para frente, o outro puxa para trás, na mesma força, então vai ficar anulada, essa caixa vai ficar paradinha. Aqui, esse e esse também estão fazendo a mesma força desse, a caixa não vai sair do lugar por causa deles. Só que esse aqui e esse estão empurrando a caixa no mesmo sentido, né? Então, se eles estão empurrando a caixa no mesmo sentido, eles estão fazendo força para o mesmo lado. Então, essa caixa vai se mover nessa direção. Ó, minha seta aqui, ó. Meu vetor, né? Esse aqui faz uma força de 10 newtons e esse também. Então, vamos chamar ele de F1 e esse de F2. F1 mais F2, ou seja, 10 newtons mais 10 newtons vai ser igual a 20 newtons. Então, minha força resultante é igual a 20 newtons no sentido, né, aqui, ó, para frente. E nessa, o que vocês acham? 10 newtons para cá e 10 newtons para cá. Vai fazer a mesma coisa desses dois, anulou as forças. Aqui também, enquanto um empurra 10 newtons para cá, o outro também empurra 10 newtons para cá. Um anulando a força do outro. E aqui todo mundo fazendo força para o centro, na direção da caixa, né? A caixa também não vai sair do lugar, tá certo? Questão 5. Nas figuras a seguir estão esquematizadas situações em que um objeto é submetido a mais de uma força. Calcule o módulo da força resultante e represente-o com o vetor FR. Então, vamos lá. F1 é igual a 10 newtons no sentido da esquerda para a direita, né? E F2 é igual a 20 newtons no mesmo sentido, esquerda para a direita. Então, o que eu vou fazer? Quando os vetores estão no mesmo sentido, nós fazemos a soma. Então, F1 é igual a 10, F2 é igual a 20. 10 mais 20 igual a 30. Então, força resultante é igual a 30.